Olá pessoal, bem-vindo ao espaçodev.blogspot.com. Meu nome é Fabrício Venâncio e vamos começar a videoaula de Uniface número 5. Bom, vamos acessar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento. A gente vai trabalhar nessa videoaula, pessoal, no que nós chamamos de templates de campos, tá? Então você vai acessar aqui o menu Editors, Templates. A gente vai trabalhar nessa opção aqui, ó, Field Interface. Bom, quando nós vamos criar nossa tabela, geralmente a tabela tem um ID, né? Tem um código, pode ter uma descrição, um campo data, um booleano. Na verdade, o que a gente vai definir? Definir um conjunto de máscaras, de templates para esses campos, para não ter que ficar configurando toda vez que for criar um campinho numa tabela, ficar configurando manualmente, tá? Então, por isso que existem esses templates, para que a gente aplique a template depois na hora de criar o campo dentro de uma tabela. Bom, como primeiro exemplo, vamos chamar de código 2, que vai ser uma máscara, é claro, para um campo numérico, né? Com tamanho 2. Então eu coloco aqui o nome do template, código 2, uma descrição, código de tamanho 2, e aqui eu vou colocar uma letra N. E aqui embaixo eu vou especificar o tamanho, ó. Bem simples, tá? Então tá tranquilo. Vamos criar também um código 3. Coloco aqui N3, então é um campo numérico de tamanho 3. E vamos criar um código 4. Ele reclamou porque eu coloquei espaço, né? Vamos colocar também aqui N4. Então, pessoal, se eu definir um campo com essa template código 2, ele vai aceitar no máximo o número 99, né? São números inteiros. Aqui no máximo 999 e aqui no máximo 9999. Já que estamos aqui, vamos criar o código 5 também. Então, dependendo da sua tabela, o tipo de informação que você vai armazenar, você pode escolher um ID com no máximo 2, no máximo 3, 4, 5. Você pode também criar quantos templates você achar necessário, tá, pessoal? Bom, pensando também num campo de descrição, tá? Vou colocar aqui um exemplo, descrição 30. Então vai ser um campo alfanumérico que ele vai aceitar 30 caracteres. Então qual que é a diferença? Ao invés de colocar o N aqui, eu vou colocar uma letrinha C, tá? Então esse campo é um campo string, tá? Podemos criar também o descrição 20. Descrição de tamanho 20. Por exemplo, tu vai criar um campinho lá, bairro, né? Digamos que o bairro para 20 está suficiente. Tu vai aplicar essa template para esse campo. Podemos criar um campo maior. Vamos criar, por exemplo, para endereço, descrição 100. Descrição tamanho 100. Vamos colocar C 100. Então nós criamos aqui várias templates de campo chamadas Field Interface Template. Depois a gente vai criar para data, para boolean e assim por diante. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos criar agora. Então vou voltar aqui em Editors, Templates. Nós estávamos em Field Interface. Vamos criar agora algumas templates Field Syntax. Depois vocês vão entender melhor porque que eles servem, tá? Vamos criar aqui
uma template chamada obrigatório, que vai ser para campos obrigatórios. E aqui eu vou assinalar essa opção mandatory. Então essa opção mandatory setada aqui é que vai, na verdade, transformar o meu campo como obrigatório, se eu aplicar essa template. Tá? Da mesma forma, a gente pode criar ele em opcional. Então qual que é a diferença? Eu não vou clicar aqui no mandatório. Ok, vamos criar também uma template chamada maiúsculas. O que ele vai ter? Ele vai ter aqui a opção uppercase. Tá? Então, campo em maiúsculo. Posso criar também uma template minúsculas, né? Então é o contrário, campo em letras minúsculas. O que você está aqui? Você está aqui a opção lowercase. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Repare que essas três templates que criamos por último não são obrigatórias, tá? Eu poderia criar um maiúsculas obrigatórias. Aí qual vai ser a diferença? Vamos criar aqui, ó. Maiúsculas obrigue. Então ele vai ser uppercase e vai ser obrigatório. Vamos criar também o minúsculos obrigue. Ele vai ser lowercase e obrigatório. Vamos colocar uma descrição bonitinha aqui, ó. Campo em maiúsculas obrigatório. Campo em minúsculas obrigatório. Podemos criar aqui, ó, uma template chamada bloqueada. Olha que legal. Eu vou desmarcar essa opção edit aqui. Então vai ser um campo bloqueado. Para quê? Para edição. Então vai ser um campo só para visualização. O usuário não vai poder alterar o conteúdo do campo. Ok, pessoal? Então, olha que legal. Criamos várias templates aqui chamadas field syntax. Tá legal? Vou clicar em OK para ele salvar essas templates. E agora eu vou trabalhar nessa outra opção, field layout. São também templates, tá, pessoal? Deixei criar um exemplo aqui, código 2, código 3. Então, código de 3 dígitos. O que você vai fazer? Você vai colocar uma máscara aqui, ó, 999. Vamos criar o código 4. Vamos criar aqui 9999. 4, né? Vamos criar o código 5. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 números 9. Então, cada número desse aqui representa um dígito, né? Muito bem. Então, pessoal, o que nós definimos? Definimos aqui em templates field interface, field syntax e field layout. Para que isso? Para que a gente possa juntar essas três características uma template de campo. Então, uma template de campo, na verdade, ele é um conjunto de três templates. A field interface, field syntax, field layout. Depois vocês vão entender melhor quando a gente for criar uma tabela, a gente vai acabar usando essas templates. Mas assim, resumindo, o field interface, na verdade, está preocupada com o tipo do campo, se ele é numérico, data, boolean e o tamanho no banco. Então, digamos que eu vou usar o Oracle, né? Se eu definir um campo com field interface código 2, ele vai criar um campo number 2. Né? O field syntax vai estar preocupado com a questão da edição, se eu vou aceitar números, letras,
se vai ser maiúsculo, minúsculo. E o field layout, na verdade, vai estar preocupado com a apresentação. No field layout que eu posso criar, por exemplo, uma máscara para telefone, colocar o parênteses, uma máscara para CEP e colocar o hífen. A gente vai fazer isso depois. Bom, juntando essas três características, eu posso criar, na verdade, uma template de campo aqui. Ó, que legal. Então, se eu quiser criar um campo código de tamanho 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, lembra que nós criamos os fields interface, eu vou selecionar aqui, olha que legal. Ó. Então, esse campo ele vai ter essa template de interface, a template de syntax, por exemplo, é obrigatório, digamos que é um campo obrigatório. E na template de layout eu vou colocar o código 2, né? Acabei escolhendo errado aqui. Código 2. Beleza, pessoal? Então esse aqui vai ser um campo código tamanho 2. Vamos colocar um label aqui chamado código. E na verdade é um campo numérico, né? Tem que trocar o string para numérica aqui, ó. Então olha que legal, estou definindo uma template chamada códigos 2, que ele vai ter todas essas características aqui, ó. Então ele vai ter no banco de dados um tamanho number de 2, ele vai ser obrigatório. E na hora da pessoa realizar a digitação, a entrada de dados, né, via teclado, ele vai trabalhar com aquela máscara 99. Ou seja, sem hífen, sem parênteses, sem nada. Da mesma maneira, pessoal, você vai fazer um exercício aí que é criar, por exemplo, o template código 3. Vou fazer aqui com vocês. Então, qual que vai ser a diferença? Basicamente, você vai escolher, não esqueça de mudar para numérico, e você vai escolher as templates apropriadas. Ó. Código 3. Nesse caso, quero obrigatório. Código 3. E se fosse um código opcional, né? Posso criar código 3 OPC. Então esse campo não vai ser obrigatório, ele vai ser de tamanho 3, sem problema nenhum. Então ele vai ser um campo numérico. Qual vai ser a diferença? Então essa template de interface é a mesma, código 3, só que a template de sintaxe eu vou escolher uma outra coisa aqui, eu vou escolher o opcional. Na template de layout eu vou escolher código 3. Então olha qual que é a diferença aqui da template de campo código 3 para a template de campo código 3 OPC. É a template de sintaxe. Ó. O código 3 OPC, a template de sintaxe é opcional e o código 3 é obrigatório. Vamos criar aqui uma template de campo, descrição 30. Então são campos de descrição, campos alfa, né? Tamanho 30. Nesse caso aqui, obviamente, eu não vou trocar para number aqui, para numeric, né? Eu vou deixar string mesmo. E aqui eu vou escolher a interface descrição 30. Nesse caso, ele vai ser o quê? Tudo maiúsculo ou minúsculo? Vamos colocar tudo maiúsculo e obrigatório. E para o campo descrição 30 OPC, a diferença é que ele vai ser opcional. Ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou escolher aqui o descrição 30 também, porém aqui eu vou escolher só o maiúsculas. Ou seja, para o campo descrição 30,
Ele é obrigatório. Para o campo descrição 30 OPC, ele não é obrigatório, mas vai continuar sendo uma entrada de dados maiúscula. Bom, vocês podem criar as templates aí para descrição de 100, de 70 e criar outras templates que vocês desejarem. Bom, pessoal, na próxima videoaula você vai entender por que nós queremos essas templates de campo, ok? Um abraço e até a próxima.